Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 173 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP, pela Segunda Liga e pela Primeira Liga, com os fanáticos de hoje, que são o Carlos Encarnação e Luís Moreira. Mas vamos para o Distritalão e na 10ª jornada deixaram de haver equipas invictas e o Lusitano já deixou também a última posição. O Lusitano de Jorge Viegas somou a segunda vitória consecutiva ao triunfar na visita ao Olhanense 1912 de Calu de Vengo por 2-1 e com isso já saiu do último lugar. Duelo de gigantes em Portimão com o Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares a impor a primeira derrota ao portimonense de Fábio Raimundo, vencendo por 3-2 e com um golão de Rafael Teixeira aos 90+3. Os 11 Esperanças de Eduardo Barão derrotaram por 4-1 o Moncabé de Rui Pinto e já recuperaram a 4ª posição. O Esperança de Lagos de Manuel Monteiro regressou às vitórias ao bater o Colatrense na estreia de Ricardo Moreira por 2-1. Outro jogo grande em Albufeira, com reviravolta do imortal de Leandro Palma, que venceu por 3-2 na recepção do Silves de Fábio Félix. O Quarteirense de Paulo Duarte e o Odiacha de Tony Sormenho acabaram por se anular num resultado de 0-0, isto num relvado impraticável que motiva algumas lesões. Vamos começar com os comentários e por aí. Mister. Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas, ao Emílio, ao Encarnação, ao Jefferson. Eu ia aqui fazer uma nota, a introdução, que neste momento, nesta jornada 10ª, começou-se a aproximação de outras equipas aos dois da frente. O Ferreiras conseguiu, nesta jornada, encostar-se um pouquinho lá acima e tirar a hegemonia ao Portimonense e ao Imortal. Ora, começando aqui pelo Olhanense Lusitano, o Olhanense a demonstrar que não consegue ser consistente nos seus jogos. Quando ganhou a semana passada no Monca de Pachense, pensava-se que a equipa podia embalar, mas causticou este jogo em casa com o Lusitano muito bem embalado pela vitória que teve em casa com o Odiastre, a vir impor uma derrota em Olhão e o resultado ajusta-se muito bem. Aquele jogo, o jogo grande, o Portimonense Ferreiras, cá está. As Ferreiras, à medida que o tempo vai passando e o Ivo vai ajustando as suas peças, foi a Portimão impor a primeira derrota ao líder e realmente com um golo daqueles da Liga dos Campeões a ganhar por 3-2, mas não é só pelo golo, é por tudo que foi o jogo, pelo que o Portimonense esteve a ganhar. Aliás, o Ferreiras marcou primeiro, depois o Portimonense alterou-se e então foi um jogo espetacular. 11 Esperanças Moncarapachense, era aquilo que nós já prevíamos. Os 11 Esperanças vinham embalados de um grande resultado no Esperança de Lagos. Neste momento a equipa já estabilizou daquele momento menos bom que teve e a ganhar com toda a clareza ao Moncarapachense por 4-1. O Latrense, a Esperança de Lagos, cá está, o Esperança de Lagos vinha ferido de uma derrota dos 11 Esperanças, veio à culatra, impor o seu jogo e mesmo com a mudança de treinador, o Latrense não conseguiu aqui fazer melhor e não conseguiu buscar os 3 pontos que tanto precisa e caiu para o último lugar. Imortal Silves, o Imortal que não ganhou para o susto, esteve a perder por 2-0, foi para o intervalo a perder por 2-0, mas no segundo tempo a equipa reagiu muito bem e, como dizem os espanhóis, fez uma remontada e ganhou por 3-2 e ganhou muito bem. Quarteirense Odiastre, ora, cá está, o Quarteirense no fim de ter feito um excelente jogo a semana passada contra o Imortal, causticou mais uma vez, não conseguiu aproximar-se dos da frente e o Odiastre aqui a responder de uma maneira positiva depois de um resultado menos bom em Vila Real de Santo António. Muito bem. Encarnação.
10ª jornada. Olha, Emílio, boa noite para ti, boa noite para o Luís, também para o Jefferson e todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Deixa começar porque no último programa falamos de futebol feminino, de salutar a seleção nacional portuguesa de futebol feminino, que com uma vitória estrondosa frente à República Checa por 2-1, depois do empate a uma bola, conseguiu pela terceira vez consecutiva o apuramento para uma fase final do Campeonato Europa, que se irá realizar no próximo ano na Suíça. E, como é óbvio, felicitar a Federação, felicitar também todos os clubes e jogadoras que fazem parte desta seleção e, tal como falávamos no último programa, isto também é um grande incentivo para todas aquelas miúdas, se me permitem a expressão, que querem de alguma forma iniciar-se no futebol e olharem que realmente o futebol feminino em Portugal está a começar a dar passos muito grandes no que diz respeito a estes eventos e, como tal, é sempre de salutar e de dar os parabéns à seleção portuguesa de futebol feminino. Depois, sobre o Distritalão, penso que o Luís já disse praticamente tudo. Houve aqui um deslize por parte do Portimonense B, uma equipa que vinha com alguma consistência, era a única que não tinha qualquer derrota ainda neste campeonato. O certo é que o Ferreiras de Ivo Soares começa, e também como o Luís disse muito bem, a dar sinais de querer dar uma retoma, ou seja, de começar a aproximar e de se realmente assumir como o candidato que o era no arranque deste distritalão. Como é óbvio, foi uma jornada muito ela, digamos, que acabou por ser com resultados que estávamos à espera. Dizer também, de salientar, penso que é o mais importante, e porque o Luís acabou por frisar e dar aqui uma geral, como costuma dizer, naquilo que foi o distritalão, é o estado do relevado do Quarteirense. É óbvio que isto são situações, e se nós reportarmos para as ligas profissionais, em que os delegados da liga passam menosamente os relevados a pente fino e só deixam as equipas jogar nos seus estádios se os relevados estiverem em condições. Este do Quarteirense não é um caso novo, nós já falamos aqui várias vezes sobre este assunto e, como é óbvio, penso que será da alçada da Associação de Futebol do Algarve tomar uma posição sobre este relevado, porque efetivamente aqui poderá-se criar muitas lesões, não só a nível dos jogadores, mas também séniores, mas também das outros da formação do Quarteirense. Pelo menos sei que os júniores do Nacional jogavam, não sei se ainda jogam neste relevado, mas há aqui que tomar uma posição sobre isto e efetivamente este relevado, pelas imagens que nos chegaram, está num estado deplorável. Isto numa liga organizada pela Federação, provavelmente ou de certeza não iria continuar a acontecer. De resto, e para finalizar só esta primeira parte, porque o Luís já, como disse, frisou tudo, salientar aqui os 11 esperanças. Mantém-se aqui aquela nota dominante de que a equipa está estável, e foi aquilo que falámos no último programa, uma direção estável, uma aposta estável no treinador, jogadores com qualidade, mas acima de tudo, e segundo sei, impera o espírito de grupo, o espírito de equipa. E quando assim o acontece, é óbvio, não tirando mérito ao excelente trabalho que o Eduardo Barão está a fazer, mas as coisas ficam muito mais facilitadas do que muitas vezes poderá não parecer. Por isso, mérito total para os 11 esperanças e pelo excelente campeonato que está a fazer até agora, sem desmérito, como é óbvio, para as outras equipas. Bem, e a Encarnação? Após 10 jornadas, os mais e os menos do Distrito Alamão? Olha, os mais, vou ter que colocar, como é óbvio, a formação dos 11 esperanças e também o Ferreiras, com uma vitória importantíssima frente ao Portimonense, e essa reviravolta, como o Luís disse muito bem em termos espanhóis, do Imortal frente ao Silos. O menos, a não consistência do Olhanense, que vinha de uma vitória e não conseguiu nem sequer conquistar qualquer tipo de ponto, e também para a formação do Colatresse, que mesmo com a chicotada psicológica acabou por ser vencida pelo Esperança de Lagos por 2-1. Bem, Mr. Luís Moreira, os mais e os menos? Bom, nos mais e os de menos, eu vou começar aqui pelos de menos, porque estou completamente de acordo com o Carlos Encarnação. O Olhanense, que tinha feito um bom resultado
em Moncarapaz não conseguiu consolidar, ia perder em casa com o Lusitano, por isso não consegue estabilizar, ter 2 vitórias seguidas. O meu menos vai aqui para o Olhanense, que acabou por jogar com o último classificado e esperava-se mais. O mais, as Ferreiras, por tudo aquilo que também o Encarnação já aqui frisou, foi a casa do primeiro, ganhou merecidamente e demonstrou que as Ferreiras está mais pautada para os jogos grandes do que para os jogos pequenos. Quando chegar na hora, como costuma dizer, na gíria desportiva do pega para capar, lá tem as Ferreiras e podem contar com as Ferreiras para este distritalão. Muito bem. E, mister, agora vamos para a 11ª jornada, a última da primeira volta desta fase, que promete escaldar. Se não vejamos, o jogo cartaz da jornada com o Ferreiras a receber o Imortal. Depois temos o jogo grande em Lagos, com o Esperança de Lagos a receber o Portimonense. Outro jogo grande em Silves, com o Quarteirense a visitar o Silves. Também temos grandes expectativas para ver o Moncabé a receber o Colatrense para discutir a Lanterna Vermelha. Um jogo importante entre o Odiache e o Olhanense 1912. E, por último, o Lusitano, que vai medir forças com o 11 Esperanças. Antevisão. Mr. Luís Moreira. Vou começar aqui primeiro, pelo Esperança de Lagos Portimonense, a 2 equipas que vêm de resultados completamente antagónicos. O Esperança de Lagos com uma vitória muito boa em Faro, no Colatrense, e o Portimonense, que vem ferido de morte da sua primeira derrota em casa. Portanto, adivinha-se aqui um jogo bastante emocionante e difícil de prever. O Lusitano de Esperanças, um jogo difícil, dado que as 2 equipas neste momento estão num grande momento. Os 11 Esperanças, que já vem de algum tempo aqui a consistência das suas vitórias em Lagos, agora em casa, e o Lusitano, que ganhou em casa o Odiache e foi ganhar ao Olhão. Portanto, vê-se aqui um jogo equilibrado, porque o Lusitano, em termos motivacionais, cresceu bastante. Portanto, é de prever aqui um grande jogo. No Moncarapachense, Colatrense, 2 equipas aqui completamente ao contrário daquelas 2 que eu referi, completamente num mau momento, um jogo de aflitos. Por isso, também se prevê aqui muita ansiedade e as equipas aqui a tentar conquistar pontos para sair daquela situação muito difícil. Silves Quarteirense. O Silves, vendo uma derrota imortal, que fere sempre a alma do seu grupo, vai querer responder na sua casa. O Quarteirense, que vem de um resultado negativo, porque o Quarteirense tem que ganhar os jogos todos em casa se quiser subir divisão com o Odiache. Por isso, antevê-se aqui algumas dificuldades para o Quarteirense em Silves. Adivinha-se um jogo difícil para ambas as equipas. Ferreiras Imortal, o derby conseguiu, impróprio para cardíacos, e eu prevejo que a equipa que conseguir controlar melhor a ansiedade pode tirar muito partido deste jogo, porque vai ser preciso controlar muitas vezes esse tipo de motivação, ansiedades, com atenção, concentração, porque o jogo vai ter muitos momentos. Vai ter momentos em que as Ferreiras vai estar por cima, vai ter momentos em que o Imortal vai estar por cima, e os duelos individuais vão ser fortíssimos. Por isso, é um jogo de tripla. O Odiache Olhanense, o Odiache tem aqui uma grande oportunidade para, neste momento, tentar catapultar a sua equipa um pouquinho para níveis superiores. O Olhanense, vendo uma derrota difícil em casa, por isso vê-se aqui um grau de dificuldade enorme em Odiache. Bem, e relação, antevisão. Olha, a divisão, 2 jogos são cabeças de cartaz desta jornada, como é óbvio, já foram falados. Um deles joga-se ali para os lados do Barlavento Algarvio, que é o Esperança de Lagos Portimonense, e o outro é um derby do Concelho de Albufeira, que é o Ferreiras com o Imortal.
2 jogos que se espera, acima de tudo, que seja um grande espetáculo de futebol. Aliás, são 4 equipas com excelentes jogadores, com bons executantes, portanto, antevê-se de antemão que vai ser jogos interessantes de quem os possa seguir e, como é óbvio, será sempre jogos em que o resultado será uma incógnita até ao final. Depois, e o Luís também já o disse bem, tentar perceber até que ponto o Olhanense em Odiás consegue ou não dar aqui uma volta nesta fase menos positiva que continua a atravessar. Esperava-se, como já o dissemos também, que depois daquela vitória fora de casa conseguisse de alguma forma arredar caminho no que diz respeito aos bons resultados, mas assim não aconteceu. Penso que a visita do 11 Esperanças a Vila Real será pacífica, é um critério sempre muito complicado e muito difícil de qualquer equipa também lá jogar, e depois tentar aqui também perceber, porque estamos a falar nos 2 últimos da tabela classificativa, que é o Monca B e o Colaterense, que têm 5 e 4 pontos respectivamente, até que ponto este Colaterense agora com a mudança de treinador poderá de alguma forma aproveitar também esta fase para poder conseguir uma vitória, criar aqui também uma bolsa de ar para que consiga encarar o campeonato, o resto do campeonato que ainda aí falta, de outra forma. Bem, e vamos ver quem é que vira líder esta primeira volta da primeira fase. E agora, Encarnação, vamos para o CP, para uma jornada superlativa das equipas algarvias que conseguiram o pleno. Um carapachense do José Bizarro foi vencer o Operário nos Açores por 3-0, o Lagoa de Roberto Alberto recebeu o Barreirense e venceu por 2-0, o Loutano de João Fajardo derrubou o líder ao vencer por 3-1 o Futebol Clube Serpa, e agora está tudo no topo, tudo junto no topo. De referir que na próxima jornada o Monca vai receber o Fabril e vai ficar à espera dos outros resultados, mas vamos ter jogos escaldantes com o Loutano, que está em terceiro, a receber o Lusitano de Évora, que está em segundo, e o Lagoa, que está em sétimo, a receber o Amora, que agora está em primeiro. Comentário. Olha, se efetivamente não fosse o Portimonense, mais uma vez, a perder, teríamos um fim de semana desportivo, todo ele algarvio, com as equipas algarvias a conseguirem vitórias nos campeonatos que estão inseridas. Mas salientar aqui, e era um jogo que realmente que me criava grandes expectativas, era este Serpa-Loutano. Um jogo que o Loutano esteve de alguma forma tranquilo, pelo menos pelo resultado, esteve a ganhar por 3-0, acabou depois por se deixar sofrer um golo já no seguimento da segunda parte, mas acabou de alguma forma tranquila por conquistar os 3 pontos. Vitória também tranquila, e pelo que sei, do Monca no Operário Lagoa, também um sintético muito, muito difícil, e que as equipas têm bastantes dificuldades em lá jogar, mas este Monca Carapachense também está a dar indicações de que quer chegar e quer se aproximar na luta que darão depois os acessos à fase de apuramento para a Liga 3. No que diz respeito ao Lagoa, é aquilo que nós vinhamos falando, vai fazendo o seu trajeto, vai fazendo o seu caminho, de forma tranquila, vai aqui conquistando os pontos necessários, e já são 5 aqueles que têm diferença para o 10º classificado, que é o que está em zona de descida, portanto está de alguma forma a traçar este objetivo, que é a manutenção de uma forma com cabeça, tronco e membros, de uma forma tranquila e, como é óbvio, à espera de conseguir a manutenção o mais depressa possível, porque efetivamente esse é o objetivo. A próxima jornada temos a recepção do Loutano ao Lusitano de Évora. Não esquecer que o Lusitano de Évora foi uma das equipas sensações da Taça de Portugal, ao eliminar um dos grandes do futebol português, e, como é óbvio, será sempre uma partida difícil para o Loutano, mas vamos aguardar e esperar se esta derrota, se esta vitória do Loutano poderá ser, digamos que, conseguida de uma forma objetiva frente a este Lusitano de Évora, e penso que se ganhar ao Lusitano de Évora, aí sim temos aqui um Loutano completamente já modificado daquilo que nós vinhamos a falar nas últimas jornadas, e não tínhamos as razões e o porquê do Loutano já não andar nos lugares cimeiros da tabela classificativa de uma forma tranquila. Depois temos também, e como tu disseste bem,
a recepção do Moncarapachense ao Fabril do Barreiro. Penso que será um jogo em que a formação do Bizarro irá, de alguma forma, vencer, com maior ou menor dificuldade, mas, como é óbvio, os resultados são, digamos, feitos até ao apito final, mas penso que aqui não haverá qualquer dúvida da vitória da formação do Moncarapachense. Já a formação do Lagoa recebe o líder Amora, aqui um teste também importante para a formação do Lagoa, ver até que ponto é que esta consolidação de resultados que tem vindo a obter nas últimas jornadas poderá refletir ou não frente ao líder. Como tal, espera-se também um jogo complicado, um jogo difícil, mas como é óbvio, esperamos que as três equipas algarvias consigam resultados positivos para que se consigam manter tranquilamente na tabela classificativa. Está bem. E Mr. Luís Moreira, como é que viu esta jornada e como é que está, ou como é que vai fazer a antevisão da próxima? Bom, esta jornada para as equipas algarvias do Campeonato de Portugal foram, não se pode dizer que sejam tranquilas, mas foram muito positivas. O Loutano, a ida certa para ganhar por 3-1, penso, como diz a Encarnação, neste momento talvez já tenha saído do momento menos bom que tinha vindo a atravessar. Colou-se cá em cima com 20 pontos, depois o Amora está em primeiro com 22, o Lusitano com 21, portanto colou-se aos três à frente e ia dizer que está presente. O Operário Moncarapachense com maior ou menor dificuldade foi ganhar bem ao Operário e continua ali a consolidar o seu sexto lugar com 19 pontos. O Lagoa continua a dizer que está ali para consolidar a manutenção e com certeza, como nós já tínhamos antevisto, não, com maior ou menor dificuldade vai ficar no Campeonato de Portugal este ano. Indo para a próxima jornada, o Lagoa com a Amora, um jogo de grau de dificuldade muito elevado, mas eu penso que o Lagoa a jogar em casa, vindo de uma vitória também bastante boa sobre o Barreiro, vai ser um jogo em que, quanto mais não seja, até, quem sabe, o Lagoa poder aqui ganhar o jogo ao primeiro classificado. O Lusitano, como disse a Encarnação muito bem, o Lusitano também a atravessar um bom momento, mas o Loutano aqui a demonstrar, não sei se foi as mexidas na equipa técnica, se foi o que foi, mas estabilizou já neste momento, não sei, peço desculpa que não sei quem é que é o treinador principal, se é o Fajardo, se é mais alguém, mas se for o Fajardo aqui está de parabéns, cheio de uma situação negativa para uma situação positiva, e estas coisas às vezes acontecem no futebol e desde já os parabéns ao Fajardo. O Moncarapachense Fabril, com maior ou menor dificuldade, também estou com uma Encarnação. O Moncarapache em casa, com certeza que vai conseguir os 3 pontos. Bem, e Mr. Moreira, vamos para a segunda liga e para o Portimonense. O Portimonense voltou a perder, e em casa, ao ser derrotado por 2-1 na recepção do Chaves. E na próxima jornada vai visitar o Paços de Ferreira, que está em 13º lugar, e a 2 pontos do Portimonense. Comentário. O Portimonense, mais uma vez, dentro daquilo que nós temos vindo a falar aqui ao longo dos programas anteriores, não consegue fazer 2 resultados seguidos positivos. Primeiro porque vinha de perder praticamente também em casa com o Benfica B, e agora novamente não conseguiu impor-se aos Chaves e perdendo em casa 2-1. Portanto, uma equipa que não sei o que é que se passa com o seu plantel, com o seu grupo de trabalho, a estabilidade que o grupo tem ou não, ou se há muitas... É difícil avaliar e prever o que é que vai acontecer a este Portimonense neste momento. Em relação à deslocação, a Paços de Ferreira é uma oportunidade para também poder reagir, porque o Paços de Ferreira também não está muito bem classificado, está classificado em 14º lugar, cá em baixo também junto aos 3, por isso o Portimonense tem aqui uma boa oportunidade para poder reagir e estabilizar a equipa emocionalmente. Muito bem. Encarnação, Portimonense.
Olha, o Portimonense sabe, soma derrotas atrás de derrotas, depois daquele jogo que perdeu com o Benfica bem atrás, obviamente agora mais uma derrota frente aos Chaves. Agora tem uma saída, aliás tem duas saídas consecutivas complicadíssimas, joga dia 8 em Paços Ferreira e no dia 15 vai ao líder Tondela. Portanto, são dois jogos de cortar à faca, como costuma dizer na gíria futebolística, mas o certo é, e não vendo os jogos do Portimonense, sou muito sincero, mas tentei obter junto de pessoas próximas que vão assistir ao jogo, e efetivamente dizem-me que este plantel não oferece qualidade, que é um plantel que não é consistente, um plantel muito longe daquilo que o Portimonense apresentou nas últimas épocas. E quando assim o é, como é óbvio, é muito complicado obter resultados, e ainda por cima resultados que sejam positivos. Mas, tal como o Luís disse bem, esperemos que o Portimonense com esta visita a Paços Ferreira, que também não está numa fase muito, muito boa nesta Liga 2, consiga um resultado positivo, e esse resultado positivo passará, como é óbvio, por não perder, o que seria já muito bom, porque depois começa-se a complicar, e eu venho dizendo isto ao longo dos anos, e pelos anos que ando no futebol, e venho-me apercebendo, nós não podemos contar com as equipas B. Nós olhamos para o Porto B, que tem mais 2 pontos, mas o Porto B amanhã ou depois mete 3 ou 4 ou 5 jogadores da equipa principal e lá vão eles por aí acima e o resto fica para trás. Como é óbvio, há que não contar com as equipas B para nada, mas sim olhar para o caminho, fazer um trajeto que consiga dar a manutenção que será, nesta minha ótica, e se o Portimonense em janeiro não for ao mercado ou não reforçar bem o plantel, volto a dizer, são algumas fontes que me falaram e que me explicaram o porquê do Portimonense estar a atravessar o momento que está, é que me dizem que o plantel não tem qualidade e que o futebol praticado também não é nada por aí além. Como é óbvio, não vejo os jogos, não tenho visto os jogos, mas continuo a dizê-lo, espero que este Portimonense mais rapidamente possível abra os olhos e que saia desta posição, porque, e estão aqui 2 treinadores, o mal é quando as equipas caem nestas posições. Depois de lá estarem para saírem, aí é que, como costuma ser também na gíria futebolística, a porca trouxe o rabo. Bem, e Encarnação, vamos a voar para a Primeira Liga e com o Farense. O Farense que aplicou-se para vencer um jogo importante e ganhou por 1-0 ao Estrela da Amadora. E agora está em fuga daquele último lugar e na próxima jornada vai visitar o Boa Vista, que está na 13ª posição e a 2 pontos. Ou seja, tudo pode mudar na próxima jornada. Sim, tudo pode mudar. Só aqui salientar uma coisa, e é que desde o jogo do Benfica para a Liga, portanto, há 3 jornadas que o Farense não perde um jogo. Empatou em Casa Pia, eliminou o Aroca e venceu no passado fim de semana no São Luís a formação do Estrela da Amadora. Tudo isto para dizer, e resumindo e concluindo, e baralhando, como costuma dizer, tudo aquilo que tenho visto e que tenho falado, vou continuar a dizê-lo, é que o Farense nota-se que está num ascendente, quer a nível de forma, quer a nível de posicionamento dos jogadores, ou seja, não é fácil um treinador chegar e de um momento para o outro revolucionar um plantel que tinham 8 lesionados. Isto também é muito importante também de salientar, e conforme vai tendo os jogadores disponíveis, o José Marreco vai aqui mostrando que afinal este plantel não era assim tão mau como toda a gente já pintava e como toda a comunicação social, quer falada e escrita, o diziam. É óbvio que ainda há um longo caminho para percorrer, mas o certo é que vendo desde o jogo do Estádio Algarve frente ao Benfica até hoje, vê-se um Farense modificado, mas modificado para melhor. E como é óbvio, isso abre excelentes expectativas. E melhor do que isto, ou seja, a cereja no topo do bolo, seria o Farense ir ao Bessa, onde venceu na época passada, ir buscar outro resultado igual. Isso então seria, obviamente, excelente, ainda mais quando há aqui confrontos entre as equipas daquela zona da tabela classificativa. Há um Estrela da Amadora Aroca, há um Casa Pia AFS, portanto há o tal Boa Vista Farense, portanto há uma visita do Nacional a Barcelos, ao Gil Vicente. É óbvio que o Farense, se vencer no Bessa,
no próximo domingo, e não fazendo futurologia, como é óbvio, pois todos estes resultados depois conjugarão com aquilo que nós poderemos dizer ou não, mas se o Farense conseguir conquistar os 3 pontos no Bessa, é óbvio que dá aqui um passo importante no que diz respeito à saída do lugar onde ocupa, mas também aquilo que é mais importante que o treinador consiga dos jogadores, que é, na semana a seguir, trabalhar com uma equipa com um estado de espírito completamente diferente daquele que apanha quando perde. Mas só para finalizar, porque vocês, como dizem, quando eu começo a falar do Farense, carrego no play e nunca mais paro, só para finalizar mesmo, dizer que o Farense está num excelente momento de retoma e espero que efetivamente mais 2 ou 3 jornadas consiga sair daquele lugar, tal como disse em relação ao Portimonense, é um lugar quando uma equipa cai e não se levanta rapidamente, depois para sair dele é muito, mas mesmo bastante complicado conseguir depois libertar-se dessa forma. Bem, e Mr. Luís Moreira, como é que viu o Farense esta jornada? Bom, eu vi o Farense, por acaso até era para ter ido ver ao vivo, mas alterou-se aqui uma situação na minha vida, não vi aqui em casa e também não vi todo, vi aos poucos, mas vi quase todo e com muita atenção. Como disse o Carlos Encarnação, é muito bem. O seu treinador tem aproveitado muito bem estes 2 últimos resultados que conquistou para trabalhar a equipa, porque durante a semana trabalhar em cima de resultados positivos não é a mesma coisa que trabalhar em cima de resultados negativos. A equipa fez aqui um bom jogo com a Estrela da Amadora, mas um jogo muito difícil. Na minha opinião, um jogo sofrível, porque o Estrela da Amadora veio aqui também demonstrar que é uma grande equipa de futebol. O Farense marcou e depois, na minha opinião, começa a ter uma coisa que não tinha nos outros jogos, começa a ter um pouquinho mais de sorte, mas como se diz, a sorte dá muito trabalho. E esse trabalho tem a ver com a parte emocional e a parte estratégica e a parte tática que o seu treinador neste momento tem imposto naquela equipa. A equipa demonstrou que a ganhar 1-0 e o Estrela da Amadora, por muitos momentos por cima do jogo a tentar empatar, a equipa conseguiu sofrer e esse saber sofrer é nestes momentos que a equipa, como diz a Encarnação, consegue catapultar para outros resultados. Vai ter uma deslocação difícil ao Bessa, o Bessa é o Bessa. Por muito mal que o Boa Vista esteja, é sempre difícil jogar no Bessa, mas se o Farense chegar ao Bessa com a mesma atitude, o mesmo controle, a mesma atenção e a concentração que teve aqui em Faro, no São Luís, eu tenho a certeza que o Farense pelo menos vai fazer um bom resultado no Boa Vista. Bem, e assim, que assim seja. E Mr. Luís Moreira, vamos para a Libertadores. O Botafogo, treinado por Artur Jorge, conquistou pela primeira vez a Taça Libertadores. Em 65 anos, os únicos treinadores não sul-americanos a ganhar o troféu foram um croata, o Mirko Josic, e 3 portugueses, o Jorge Jesus, Abel Ferreira e o Artur Jorge. Jogo épico, aquele... Mr. Moreira. Este é um jogo que eu já vou falar um pouquinho do jogo, que eu vi o jogo total. Cheguei a casa à pressa para ver este jogo e não vi o meu Sporting. Aliei-me completamente e ainda bem que não vi o Sporting. Mas pronto, o que vi foi o seguinte: não é por acaso, nem é por dar cá esta palha, que em 6 anos 3 treinadores portugueses ganharam 4 da Libertadores. E como eu disse há bocado do Farense, a sorte dá muito trabalho e a competência é uma coisa que também tem que ser adquirida. E o Artur Jorge, juntamente com o Jorge Jesus, juntamente com o Abel, juntamente com o Zé Mourinho, juntamente com outros treinadores portugueses, muitos pelo mundo, veio demonstrar que realmente somos muito competentes e somos dos melhores do mundo, se não os melhores. Não esquecer que este jogo, a equipa do Botafogo, o Artur Jorge, a sua equipa ficou reduzida a 10 jogadores logo no primeiro minuto de jogo. Isto acho que nunca tinha acontecido numa Libertadores, não me lembro também a nível do futebol mundial, mas pelo menos a nível da Libertadores.
E só para dizer que em 6 anos seguidos ganharam 6 equipas brasileiras e 4 foram treinadores portugueses. Penso que não há mais nada a dizer, continuar a desejar sorte a todos os treinadores portugueses que estão pelo mundo e aos treinadores portugueses que estão por aqui, continuem a trabalhar, que mais tarde surge a nossa oportunidade. Encarnação, Botafogo e Artur Jorge. Olha, deixa-me só dizer-te, a qualidade do Brasileirão está de tal modo vincado. Eu tinha alguma expectativa neste jogo da Libertadores, mas tive o cuidado, mesmo à hora que aqui em Portugal nós conseguimos assistir aos jogos, aliás, de assistir ao Palmeiras com o Botafogo. E, efetivamente, duas equipas que demonstraram, durante os 90 minutos, não digo isto por ser treinadores portugueses, mas provavelmente também por já estar aqui alguma mãozinha deles, um jogo de grande nível, de grande qualidade, um jogo em que ambas as equipas, tudo aquilo que fizeram foi menos jogar para o empate e, como é óbvio, a vitória do Botafogo deixou-me um bocadinho como com água na boca para tentar perceber se efetivamente o Artur Jorge, na final dos Libertadores, conseguiu ou não levantar, como costuma dizer, o caneco. O certo é que, na minha opinião, e tinha sido melhor para ele, devia ter entrado com 10 jogadores em campo, em vez de 11, porque efetivamente nem sequer valeu a pena ter metido 11 em campo, porque acabou por jogar 90 e tal minutos, 90 e tal, que é os 90 mais o tempo adicional que os árbitros dão, sem um jogador. Mas isso vem provar tudo aquilo que eu tinha visto um pouco no Palmeiras-Botafogo. É que este Artur Jorge, que também estava no Braga, parece que o Braga agora é o grande, digamos que, produtor de treinadores para o estrangeiro. Já lá esteve o Abel Silva, vai agora o Artur Jorge, também já lá passou o Jorge Jesus. Entretanto, temos o caso do que foi para o Manchester United, do Rubén Amorim, mas o certo é, a minha expectativa era tentar perceber até que ponto este Botafogo conseguia ou não dar a volta às coisas naquilo que era um jogo importante, digamos que um jogo que marcaria de facto a história e a vida do Botafogo. E quando há aquela expulsão, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, olha, afinal parece que isto ia ter algum resultado, mas acho que o Botafogo, como se diz no Brasil, já foi. Mas foi precisamente o contrário. A garra, a ambição, o querer, a vontade e o acreditar, penso que aqui terá sido a grande chave. Não estou a colocar a qualidade do futebol praticado pelo Botafogo, que tem grande qualidade mesmo. Mas penso que esta palavra, o acreditar que era possível, fez com que aquele encontro terminasse da forma como terminou, e numa altura que estava 2-1, com a equipa adversária ali a tentar pressionar, à procura de querer chegar ao empate, e o Botafogo, num lance muito bem estruturado e muito bem desenhado, acaba por fazer o 3-1. O que mais ainda me impressionou, e porque estas redes sociais efetivamente hoje são uma mais-valia para todos nós, cibernautas, foi ver muitas das gravações que os adeptos do Botafogo fizeram em direto, quando estava o 2-1, uns a rezar, outros a chorar, enfim, isto efetivamente é o futebol. E o futebol é o que nos faz mover, é a paixão, é estar num estádio e sentir, obviamente, aquele calor, aquela adrenalina que está a passar dentro das quatro linhas. E só para finalizar, dizer e felicitar também, e como o Luís disse muito bem, os treinadores portugueses que andam por esse mundo fora, mas obviamente um continente como o Brasil, uma das maiores potências, porque ainda o é, embora a nível de seleções não esteja no bom caminho, mas o é, uma das grandes potências do futebol mundial, a nível de seleções, uma das potências que todos os anos coloca jogadores nos principais clubes, nos maiores clubes da Europa, em Real Madrid, em Manchester United, em Manchester City, em Barcelona, enfim, por essa Europa fora, 4 portugueses foram tentar e conseguiram reconquistar o Brasil. Ou seja, isto é a prova provada, muitas das vezes, e dentro daquilo que nós falávamos também aqui não há muito tempo neste programa, há que ter paciência, há que saber esperar que os treinadores consigam implementar as suas filosofias de jogo.
há uns meses atrás, quando o Artur Jorge foi para o Botafogo, provavelmente ninguém pensaria que ele hoje estaria a levantar uma Libertadores e que provavelmente, na minha modesta opinião, vai ser campeão do Brasileirão. É que ninguém. Portanto, tudo isto, e para finalizar mais uma vez, felicitar quer o Jorge Jesus, que nos abriu a porta neste patamar, porque há muitos bons treinadores também a trabalhar noutras divisões do Brasil, e eu sei, e o Luís também o frisou, ao Abel Silva, que já tem a dobradinha, e agora ao Artur Jorge, por ter conseguido elevar mais uma vez, e é com grande orgulho, com português que sou, quando vejo neste tipo de situações a bandeira nacional bem ao alto, nestes momentos que são históricos para os clubes brasileiros. Um bem-aja ao futebol brasileiro, um bem-aja aos treinadores portugueses e, efetivamente, já que o Palmeiras não vai conseguir ser campeão, muito dificilmente o será, que o Botafogo consiga inscrever o nome este ano como campeão do Brasileirão, porque será mais um português a levantar mais um caneco no nosso país irmão. Vamos lá ver como é que corre. Muito bem, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima semana.